hoje em dia, Então, por mas... exemplo, vocês mencionaram, né, o problema de rodar ou não o seu próprio relay. Vamos, é boa, boa. Algo interessante que Conecta bem. acontece hoje em Desculpa, dia. só para você, deixa eu só dar uma pequena introdução. Vai lá, vai lá. Desculpa, tava Vai lá, vai. terminando de tomar meu copinho aqui. É, por que que quero falar do Relay? Porque quando o Fiat Jaffe veio aqui, que é o idealizador aí, do criador do Nostr, acho que o Dolph comentou, alguém comentou, pô, tem que todo mundo, vamos criar um relay dos bitcoinheiros, né? E ele deu uma risada e falou, não precisa criar relay, já tem relay demais, não precisa de mais relay, né? Eu não sei, eu não sei se talvez ele falou brincando, mas enfim, a tua opinião é diferente. Tua opinião é que todo mundo deveria, ou uma grande parte das pessoas deveriam rodar o próprio relay. Então, seria bom entender primeiro o que que isso envolve, né? Por que é importante alguém rodar relay ou não? Tem relay suficiente? Como a Não, gente entende esse nó? então, vamos fazer um overview. Tem relay suficiente? Tem. São quase 3.000 relays hoje disponíveis para as pessoas usarem. Eles funcionam bem? Não. Eles não funcionam bem, estão sempre offline, blá blá blá. Tem uma série de problemas com cada um deles. Muito porque, obviamente, eles não estão sendo pagos, na grande maioria, pelo menos, não estão sendo pagos para manter esses servidores online. Então, precisamos de mais relays? Não, a gente já tem o suficiente por hoje, mas todos esses relays que estão disponíveis hoje, eu acho que quase nenhum deles, se não me engano, nenhum deles, tem um contrato que você assina para utilizar o relay. Ou seja, você não sabe o que você está ganhando ou perdendo por usar certos relays. Não tem uma expectativa do que vai acontecer com seus dados, por exemplo, quando você começa a usar um certo relay. E então essa área toda de Você pode relays, dar exemplos do que eu poderia estar ganhando ou perdendo? por exemplo, você pode, que é a linha que eu queria entrar agora, que é o seguinte: o relay ele tem uma autoridade que é muito interessante, que o cliente, né, o aplicativo vai se conectar até o relay e vai pedir certas mensagens. Então, eu quero mensagens do meu feed. Então, todos carregam meus follows ali e faz o download de todo mundo que eu estou seguindo. Muito bem. O relay pode alterar a ordem dessas mensagens. Porque o cliente só precisa recebê-la. Se recebeu, está valendo. A ordem de recebimento pode mudar. O que significa que se você tem um relay que é pago para falar bem de um produto, por exemplo, ele pode colocar mensagens que falam bem sobre esse produto à frente das outras, que vai carregar no seu feed primeiro, você vai ver com mais detalhes, né, porque você está começando o processo, ou, por exemplo, se você tem, né, lembra que cada like é uma mensagem que vem do relay também. Então você pode dizer o seguinte, olha, me traz o meu feed com todos os likes. Só que a ordem que vem os likes pode mudar, porque não está definido. Então, o relay que é pago para certo produto, por exemplo, pode mandar todos os likes quando alguém faz um post positivo sobre o produto e atrasar uns 10 segundos para os posts negativos dos likes. Para você, como usuário, você vai ver que você vai estar só no scroll, né? Você vai ter 5 segundos para cada post. Você vai ver alguém falando Caramba. muito bem de um produto, com um monte de like, um monte de retweet, e todos os comentários e tal. E aí, quem faz uma crítica, vem uns 3 ou 4 likes ali só para dar uma modificada. Mesmo que você não preste atenção nos números, no seu subconsciente vai estar marcado que aquele produto começa a ser melhor, talvez, que outros. Então, existe essa possibilidade de os relays brincarem com as informações. E se você está usando um relay que não deixa claro isso para você, principalmente se ele é gratuito, normalmente, ou tem a chance desse processo estar acontecendo. Você só não sabe, né? Então, é importante, talvez, não querer rodar o seu próprio relay, mas ter um relacionamento com o seu relay que te deixe mais confortável. Se você está pagando pelo relay, por exemplo, faça de uma forma em que esse próprio relay, no contrato que ele tem, esteja escrito que ele não aceita outras formas de modificação de conteúdo. Né, que deixe claro para você, porque você está pagando. Afinal de contas, agora você não é mais o produto, você está financiando aquele relay. Então, Eu conseguiria verificar essa configuração ou código como o relay está me apresentando as informações. é difícil de verificar, mas é provável que você, no futuro, como eu imagino que muito disso vai acontecer frequentemente,
é provável que a gente vai ouvir histórias né, de pessoas especializadas em averiguar esse tipo de coisa e colocando essas informações aí para o conhecimento de todo mundo. Mas isso é matemática, não adianta. Se você não está pagando pelo relay, você é o produto. Então, se você está usando algo de graça, tudo bem. Só entenda que, né, a pessoa está brincando com o seu feed da melhor forma que ele conseguir, porque ele tem que se manter, né? A pessoa não vai armazenar os seus dados de graça para você. Então, e a mesma coisa de clientes, aplicativos como o nosso, por exemplo, da Ametista, é um pouco mais difícil ainda do que o Relay, porque agora o nosso é open source, então você pode olhar o código. Mas de aplicativo fechado, você pode ter qualquer aplicativo que simplesmente diz que uma mensagem foi verificada, mas ela não é verificada. Porque quem está fazendo a verificação é o aplicativo. Então você confia o aplicativo que está checando lá as chaves para ver se bate ou não. Se é um código fechado, eles podem adicionar qualquer coisa e dizer que foi verificado, mas não foi. Ou inserir posts que talvez não foi escrito pelo autor original. Então, no caso da Ametista, você pode ir lá olhar o código, está tudo aberto e tudo mais, mas sempre tem essa confiança, né? Você sempre tem que confiar no cliente que você está usando, mais ou menos como uma wallet de Bitcoin, que você precisa ter essa noção de que não tem nada ali errado acontecendo com o software que você está utilizando. Lembrando que Caramba, no que Twitter, interessante. Facebook, é isso por padrão, né? E você não tem opção. Você está lá preso àquela conta naquele servidor. Quer dizer, são vários servidores, mas aquela plataforma lá, que eles podem estar te tratando, eles falam, põe pro Dove aquele relay lá que faz shadow ban de toda essa galera e que põe menos like para coisas específicas. Tudo que o Vitor explicou aí pode ser, ou seja, né, se pode ser feito no Nostr, mais ainda numa plataforma Sim. centralizada. Lembra que no nosso, vale sempre ressaltar, né? O Relay não consegue modificar a mensagem, não consegue criar a mensagem por ninguém. O aplicativo consegue modificar e criar, porque se ele ali que estava sendo verificado mesmo, se tiver algum código malicioso ali, ele pode, você vai ver informações que não são corretas. Mas o Relay não pode. Então existe uma confiança muito grande que esse sistema adiciona comparado a qualquer coisa privada. Mas, né, vale sempre lembrar que sempre que você não paga, você é o produto. Não Claro, existe claro. exceções. É que a Exato. grande diferença para as Big... Bem, isto para já foi interessantíssimo, essa visão do lado do relay. Mas a grande diferença para as Big Tech é que nós podemos escolher. Pronto, podemos usar o nosso próprio, podemos usar um terceiro que confiamos, com contrato, sem contrato. É totalmente diferente. As Big Tech é o que eles quiserem, ponto final, né? É muito interessante esse ponto, hein? Gostei. Bem legal. Inclusive sua conta, né? Não só os dados, você pode tirar de um relay e colocar no outro, ou né, você pode segurar os dados no seu aplicativo no telefone mesmo, e aí enviar para outros relays conforme você vai adquirindo acesso a esses outros relays. Você também tem o privilégio de ter o controle total sobre a sua conta, né? Essas empresas, normalmente quando você faz uma conta no Facebook, eles têm o controle da sua conta, pode fechar a qualquer momento. No Nostr isso não acontece. Você só muda de relay, talvez mude de aplicativo, se o aplicativo está te dando problema, mas você se você cuidou dos seus dados, você quase não tem como perdê-los com o tempo. Você sempre vai ter o acesso àquela conta que você criou.